Vamos lá então, pessoal. Continuando o conteúdo dessa semana, nós vamos agora para o tema 6. No tema 6 a gente vai ver o sistema imunitário, que é um pouco maior, tá? Então esse tema, ele tem 4 páginas, vai da página 50, 51, 52 até a página 53, tá? Como ele é um pouquinho mais longo, eu vou dividir esse tema aqui em 2 vídeos, tá bom? Para não ficar tão longo e estourar o limite do tempo também do vídeo, tá bom? Então vamos lá. O sistema imunitário, ele é responsável pela defesa do nosso organismo, tá bom? Ele é composto, basicamente, né, o nosso sistema imunitário é composto pelos glóbulos brancos, né, que estão presentes tanto no nosso sangue, quanto também na linfa, que nós acabamos de ver, né, no primeiro vídeo, que pertence lá ao sistema linfático, tá? E, basicamente, né, o nosso sistema imunitário, ele reage, né, a qualquer tipo de invasor, né, que adentre o nosso corpo, né, causando aí alguma reação estranha ao nosso organismo, tá bom? Isso representa, pessoal, não apenas, quando eu digo assim, um invasor, né, um corpo estranho, eu não digo apenas relacionado a um micro-organismo, tá? Porque às vezes, né, a gente pensa assim, uma bactéria, um vírus, né, um verme, um protozoário, mas não apenas micro-organismos patogênicos, né, como esses, né, causadores de doença, que a gente pode considerar, né, como seres invasores, né? Mas a gente pode considerar também toxinas, né? Às vezes algum alimento contaminado, né? Algum alimento estragado. Tudo isso o nosso sistema imunitário vai reagir, tá bom? O nosso sistema imunitário vai nos defender, tá? Veneno de espécies venenosas, de animais venenosos, peçonhentos, tá? Tanto que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a produção de soro, tá? Então, o nosso sistema imunitário, ele reage a vários tipos, né? Vários tipos de invasão, né? Que o nosso organismo pode aí sofrer. O nosso corpo, ele tá exposto, né, constantemente, né, à ação aí de muitos elementos estranhos, tá? Como eu disse, não somente a invasão aí de micro-organismos, né, mas também a tantas e outras coisas, né, venenos, toxinas e tantas outras coisas, tá bom? Então, é o sistema imunitário, é o nosso sistema imunitário. Em alguns livros, pessoal, em alguns lugares, vocês podem encontrar sistema imunológico também, tá bom? É a mesma coisa, tá? Sistema imunitário, sistema imunológico, é tudo a mesma coisa. Então, é o nosso sistema imunitário que vai entrar em ação, né? É ele que vai entrar em ação no nosso corpo para nos defender, tá? Bom, quando o nosso corpo, né, é invadido por alguma partícula estranha, né, algum corpo estranho ou alguma substância estranha, essa substância, né, estranha, essa partícula estranha, esse corpo estranho, ele é chamado de antígeno, tá? Isso é muito importante guardar, tá? Então, quando o nosso corpo é invadido por alguma coisa estranha, tá? Um organismo, um micro-organismo, né? Uma bactéria, um vírus, verme, ou uma toxina, ou veneno, né? Qualquer coisa que seja estranha ao nosso organismo, nós passamos então a chamar esse corpo estranho de antígeno, tá bom? Então aí, o que acontece, né, com o nosso sistema imunitário? Esse antígeno, então, ele vai ser identificado,
né, em alguma parte, né, do nosso corpo, dependendo aonde isso acontecer, né, ele vai ser identificado pelo nosso sistema imunitário. E aí, alguns glóbulos brancos, né, aqueles glóbulos brancos que são da linha de frente, né, vou falar um termo assim que vocês estão escutando muito, né, os glóbulos brancos que são da linha de frente, né, aqueles que atuam primeiro, né, eles vão começar a entrar em ação, tá? Então, esses glóbulos brancos que atuam na linha de frente são os primeiros que começam a agir, tentando combater esse antígeno, tentando destruir esse antígeno. Na tentativa de quê? Na tentativa de já eliminá-lo, tá? Então, esses primeiros glóbulos brancos que começam a atuar, né, quando eles já identificam o antígeno, né, a entrada de um antígeno no nosso corpo, esses primeiros glóbulos brancos, eles já começam imediatamente a tentar combater, né, esse antígeno na tentativa de eliminá-lo. Caso eles não consigam, né, caso esses primeiros glóbulos brancos não consigam eliminar na primeira tentativa esse antígeno, então outros glóbulos brancos vão começar a agir. Então, esses outros glóbulos brancos que começam a agir são os glóbulos brancos que vão começar a estimular o nosso sistema imunitário a produzir o que a gente chama de uma resposta imune mais específica, tá? Então, aí o nosso corpo vai começar, o nosso sistema, né, imunitário vai começar a responder, né, a produzir uma resposta imune mais específica, tá bom? O que é essa resposta mais específica? É simples. Nada mais é do que estimular o nosso sistema imunitário a começar a produzir os chamados anticorpos, tá? Os anticorpos são as proteínas, isso a gente já viu, nós já vimos um pouquinho quando a gente falou sobre os glóbulos brancos, né, na semana passada, né, que a gente falou sobre o sangue, quando a gente viu a composição, né, do sangue, quando a gente falou dos glóbulos brancos, alguns, né, glóbulos brancos, eles têm essa função, né, de estimular o nosso corpo, estimular o nosso organismo a produzir, né, estimular o nosso sistema imunitário a produzir essa resposta imune mais específica, tá? O que é essa resposta imune mais específica? É estimular o nosso corpo a produzir substâncias, são proteínas, na verdade, né, chamadas anticorpos, tá? Então, os anticorpos, eles são proteínas que são específicas para determinado tipo de antígeno. Então, por exemplo, se o nosso corpo foi invadido por um determinado vírus, tá? E aí os primeiros glóbulos brancos que foram tentar eliminá-lo não conseguiram. Aí, então, os próximos glóbulos brancos que vão começar a atuar são os glóbulos brancos que vão estimular o nosso sistema imunitário a produzir anticorpos específicos. São anticorpos específicos que são especialmente desenvolvidos, produzidos pelo nosso sistema imunitário para combater e destruir aquele vírus específico que entrou no nosso organismo, tá bom? Então, esses são, então, os anticorpos, né, que são produzidos, são estimulados a serem produzidos por determinados glóbulos brancos, tá? Bom, quando os glóbulos brancos conseguem, né, já responder imediatamente, né, a uma invasão aí, né, olha como que eles atuam. É mais ou menos o que está mostrando aqui nesse esquema, olha. Então, vamos supor que a pessoa faça um ferimento, né? Alguma coisa, uma lâmina, né, enferrujada, por exemplo, que contenha bactérias. Então aí, olha, imediatamente essas bactérias, olha, que perfuraram, né, com a lâmina
e entraram através da lâmina na pele da pessoa, essas bactérias, olha, elas vão imediatamente ser reconhecidas, né, dentro do nosso corpo como um antígeno. Então, essas bactérias, elas imediatamente são reconhecidas pelo nosso corpo, pelo nosso sistema imunitário como um antígeno. Vasos sanguíneos que tenham aqui perto, olha, os glóbulos brancos que estão aqui dentro, imediatamente, olha o que eles vão fazer. Imediatamente eles vão sair dos vasos sanguíneos e vão direto aqui, olha, na região do ferimento. Na região onde estão as bactérias, onde está o antígeno, tá? O que esses glóbulos brancos vão fazer? Esses glóbulos brancos vão fagocitar, né? Nesse caso aqui, esses glóbulos brancos, eles vão fagocitar as bactérias, eles vão destruir, né? É como se esses glóbulos brancos comessem, né, essas bactérias, né? Destruíssem essas bactérias, tá? Não é à toa que no local acontece um inchaço, né? Olha, tá percebendo que deu até uma elevadinha aqui? Acontece um inchaço, por quê? Porque ocorre um acúmulo, né, de glóbulos brancos aqui que estão atuando aqui na tentativa de combater a infecção, né? Porque se tem bactéria aqui, tem infecção, né? Então os glóbulos brancos, eles estão combatendo a infecção, tá? Quando isso dá certo, ótimo. Combateu a infecção, ótimo, né? Acabou o problema, cicatrizou, pronto, acabou o problema. Agora, quando isso não dá certo, né? Quando a invasão, que lógico é um ferimento pequeno, né? Pequenininho e tal. Então, quando é um ferimento assim, né? Tudo bem. Agora, quando a invasão do ser, né? Do micro-organismo ou do corpo estranho ou da toxina é alguma coisa um pouco mais séria, né? Mais grave, aí o combate, né? Do nosso organismo tem que ser um pouco mais específico, né? Um pouco mais complexo, vamos dizer assim, né? Então, quando o nosso corpo já é invadido, né? Quando acontece do nosso corpo ser invadido por algo um pouco mais complicado, né? Aí a resposta tem que também ser, né? Lógico, a resposta também vai ser um pouquinho mais complicada. É então quando a gente entra com a produção, né, da imunização artificial, porque aí a gente pode ter então a ajuda, né, porque nós podemos então ter a ajuda de imunizantes artificiais, tá? Porque o nosso corpo, lógico, ele vai tentar, claro, se a primeira tentativa, né, de imunização, né, os primeiros glóbulos brancos que tentaram combater, produzindo anticorpos, né? E aí esses anticorpos tentaram combater um vírus ou uma bactéria que invadiu o nosso corpo, mas não deram conta, né? Vamos supor, um resfriado, por exemplo. Um resfriado, vou tentar explicar para vocês melhor, tá? Vou exemplificar para ficar um pouco mais fácil para vocês. No caso de um resfriado, geralmente é causado por um vírus, tá? Um vírus que é muito comum, né? E um vírus assim de muito fácil transmissão, mas que os sintomas, né, os problemas que ele causa não são tão graves, tá? Então, quando esse vírus ele invade o corpo humano, ele vai causar problemas respiratórios, mas de causa leve, tá? Então, normalmente, no caso de um resfriado, pessoal, o nosso próprio sistema imunitário é capaz de combater, tá? Então, quando um vírus de um resfriado entra no nosso organismo, os nossos próprios glóbulos brancos produzem anticorpos, né? E os nossos próprios anticorpos são capazes de destruir esses vírus, né, do resfriado, e facilmente, assim, em poucos dias, né, a gente já se recupera, tá? Às vezes nem remédio precisamos tomar, tá? Nenhum medicamento, às vezes
a gente só toma alguma coisa só para melhorar os sintomas, né? Mas nem remédio para combater a infecção causada pelo vírus a gente não precisa, porque o nosso próprio sistema imunitário é capaz de combater. Agora, tem alguns vírus e bactérias, principalmente, que aí nós precisamos de ajuda, tá? É o que nós então chamamos de imunização artificial, tá? Então aí, nesse caso, aí nós vamos precisar de ajuda, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma infecção por um vírus um pouco mais séria, né? Como é o caso que está acontecendo agora, do SARS-CoV-2, né? Que é o novo coronavírus, de bactérias, né? Que são extremamente, algumas aí extremamente agressivas, né? Muito graves. Então, aí a gente precisa do auxílio dos medicamentos, né? Que são estritamente tem que ser prescritos por médicos e receitados, indicados somente por médicos, tá? E também nós temos aí a ajuda dos soros e das vacinas, que é o que nós vamos ver aqui, tá bom? Então a gente tem também o auxílio dos soros e das vacinas que vão nos ajudar a nos proteger aí contra determinados antígenos, tá bom? Só que existe uma diferença muito grande e que muita gente confunde entre soro e vacina, tá bom? O soro a gente está tomando já o próprio anticorpo pronto, tá bom? Então o soro a gente só vai tomá-lo, né? A gente só toma um soro quando acontece, né, da gente já ter entrado em contato com o antígeno. Então aí a gente vai tomar o soro para poder receber aquele anticorpo direto, para aquele anticorpo já combater aquele antígeno, tá bom? Agora a vacina não. A vacina é uma prevenção, tá? Então nós vamos ver como é o processo aqui. Como a diferença, né, primeiro, entre soro e vacina e como é o processo de fabricação do soro e da vacina, tá? Vamos começar então pelo soro. Bom, os soros, como eu já disse, eles são constituídos por quantidades elevadíssimas já de anticorpos específicos, tá? Então, eles contêm um soro, um determinado soro, eles contêm, né? Ele contém o anticorpo específico para combater determinado antígeno. Então, por exemplo, o soro que combate o veneno da cascavel, da cobra cascavel. Então, o soro que combate o veneno da cobra cascavel, ele contém os anticorpos específicos para combater o antígeno do veneno da cobra da cascavel, tá bom? Então, ele já tem o anticorpo pronto, tá? Então, os soros já têm os anticorpos prontos, já pronto. Quando a gente vai lá, aconteceu da gente um acidente com uma cobra cascavel, a pessoa levou aí uma picada, né? Uma cobra cascavel, que é extremamente perigosa e venenosa, peçonhenta, né? A pessoa corre para um hospital, um posto de atendimento, né? Para receber o soro, né? Então, o soro, ele vai conter o anticorpo que imediatamente já vai combater aquele antígeno. O que é o antígeno? O veneno que já está circulando no corpo da pessoa, tá? Então, o anticorpo que tem ali no soro que a pessoa vai receber, imediatamente já vai combater o veneno que a pessoa, infelizmente, recebeu através da picada da cobra, tá? Como que é produzido, então, o soro? Olha, perceba aqui, não sei se vocês repararam, no esqueminha aqui no livro, não sei se vocês repararam, mas tem até o símbolozinho aqui, ó, Bzinho aqui, do Instituto Butantan. O Instituto Butantan é a referência aí na produção de soros antiofídicos, tá? Os soros antiofídicos são os soros que combatem aí a picadas de cobra,
tá? De cobras peçonhentas, cobras venenosas, tá bom? Então vamos lá. Começando então, olha, para se fazer o soro então antiofídico, soro que contém aí os anticorpos para combater, né, o veneno de uma cobra, a gente vai precisar do próprio antígeno. Ou seja, nós vamos precisar do próprio veneno da cobra, né? Tá? Do próprio veneno da serpente, né? Então, se extrai, a primeira coisa que se faz é se extrair o veneno da cobra, da serpente, tá? Então, se extrai o veneno, que é o antígeno, né? A peçonha, né? Que é o próprio antígeno. Bom, aí, esse antígeno, ele vai ser, olha, em laboratório, né? Lá no próprio Instituto Butantan, ele vai ser processado, ele vai ser filtrado, tá? Aí, esse antígeno, ele vai ser injetado em pequena quantidade, ele vai ser injetado normalmente em cavalos, tá? Por que se escolhe cavalos, né, para ser injetado o antígeno? Doses, lembrando que são doses pequenas, tá? Que são injetadas no cavalo, tá bom? Por que se escolhe o cavalo? Porque o cavalo é um animal muito forte, né, resistente. Então se escolhe o cavalo para se injetar aí uma pequena dose do veneno, do antígeno. Aí o que vai acontecer? Espera-se um tempo, né? O que o sistema imunitário do cavalo vai fazer? O sistema imunitário do cavalo, ele vai, com o tempo, ele vai começar a produzir anticorpos, tá? Ele vai começar a produzir anticorpos para combater aquele antígeno que ele recebeu, tá bom? Lembrando, pessoal, que esse antígeno que o cavalo recebeu, isso não vai levar o cavalo à morte, tá? De jeito nenhum. Isso não vai levar o cavalo à morte, não vai levar ele a ficar doente, nada disso, tá? Só vai levar ele a estimular, né, o sistema imunitário dele a produzir anticorpos. Aí se faz a retirada de uma certa quantidade de sangue desse cavalo, tá? Tira uma quantidade de sangue dele. Desse sangue que é retirado do animal, separa-se a parte sólida da parte líquida do sangue. A parte líquida do sangue, que é o plasma, lembra? A parte sólida do sangue, que são as células sanguíneas. A parte sólida do sangue não vai interessar. A parte sólida vai ser devolvida para o cavalo, tá? Com as células sanguíneas. Vai ser injetada novamente para o cavalo. O que vai interessar vai ser apenas o plasma do cavalo, tá? Então, o plasma do cavalo é o que vai interessar. Plasma do sangue do cavalo. Porque é no plasma que vai estar o quê? Os anticorpos que o cavalo produziu, tá? Então, no plasma do sangue do cavalo é que vai ter uma grande quantidade de anticorpos. Aí, esses anticorpos, né, presente então nesse plasma, ele vai ser processado, né, lá no Instituto Butantan. Vão ser feitos muitos e muitos testes, né, de controle. E ao final, então, do processo todo, é produzido o chamado soro hiperimune, que nada mais é do que o soro antiofídico, no caso, tá? Todo esse processo leva em média aí 70 dias, tá? Para se fazer. Com isso, o soro tá pronto para ser distribuído aí para os hospitais, para os postos de saúde aí, para ser aplicado nas pessoas, né, quando as pessoas sofrem algum acidente aí com cobra peçonhenta, tá? Então, esse soro contendo os anticorpos, né, que combatem o veneno da cobra peçonhenta, esse soro, ele tá pronto para ser aplicado, então, nas pessoas. Quando acontecer o soro, gente, atenção, o soro só vai ser aplicado caso a pessoa sofra um acidente com picada, né, de uma cobra peçonhenta, tá bom? Agora, a vacina, vamos para a vacina agora, que tanto tá se falando, né, e tanto desejamos
a tão sonhada vacina, principalmente da Covid. A vacina, ela já é a prevenção, tá? Então, a vacina, ela é a preparação com o próprio micro-organismo causador, tá bom? Então, a vacina, pessoal, ela vai ser produzida. Normalmente, ela é para nos proteger, né, contra doenças que são causadas ou por vírus ou por bactérias, tá? Então, no mundo, né, nós só temos vacinas que que previnem, né, contra doenças causadas ou por vírus ou por bactérias, tá? Então, cada vacina é produzida com o próprio agente micro-organismo causador da doença, tá bom? Como que esses micro-organismos estão, né, quando se prepara a vacina? Eles estão ou mortos ou inativos, tá? Então, quando o micro-organismo está morto, lógico, ele não vai fazer mal algum para o nosso corpo. E quando ele está inativo, significa que ele não tem a capacidade de se reproduzir no nosso corpo. Ele não tendo a capacidade de se reproduzir no nosso corpo, ele não vai nos causar a doença, tá? Então, quando a gente recebe a vacina que contenha o vírus, por exemplo, inativo, ele não vai se reproduzir no nosso corpo, consequentemente, ele não vai nos causar a doença. Mas ele vai nos provocar uma coisa muito importante, que é o quê? Estimular o nosso sistema imunitário a produzir anticorpos. Então, no caso da vacina, é a vacina que é injetada direto no nosso corpo que vai estimular o nosso sistema imunitário a produzir os anticorpos, tá bom? Agora, os nossos anticorpos, né, que nós produzimos com a injeção da vacina, né, conforme a gente recebe a vacina, os anticorpos que a gente produz, né, que são produzidos aí pelo estímulo, né, do recebimento da vacina, esses anticorpos eles só vão entrar em ação quando, porventura, né, eu venha entrar em contato com o micro-organismo causador da doença. Tá? Então, por exemplo, vou citar o exemplo do caso da Covid, tá? Então, eu recebi a vacina contra a Covid, tá? Recebi, então, a vacina. Vou pegar o exemplo, então, da vacina Coronavac, a vacina Coronavac que é produzida com o próprio vírus, né? O SARS-CoV, o novo coronavírus, né? O SARS-CoV-2, só que ele está inativo, tá? Então, a vacina Coronavac, ela é produzida com o próprio vírus, só que ele está inativo, né? Ele não é capaz de se reproduzir. Bom, quando esse antígeno, né, o vírus aí na vacina, ele é um antígeno. Quando esse antígeno ele é injetado no meu corpo, ele não vai me causar doença. Mas, ao contrário, ele vai estimular o meu organismo, o meu sistema imunitário a produzir anticorpos. Porque a partir do momento que eu recebi aquela vacina, o que o meu sistema imunitário vai reconhecer naquela vacina? Ele vai reconhecer aquela vacina como um corpo estranho que eu estou recebendo, tá? Opa, essa daí tá recebendo um antígeno, essa daí tá recebendo um vírusinho novo aí, é um antígeno. Mas como ele não se reproduz, ele não vai me causar doença, tá? Porque ele não está se reproduzindo, tá? Bom, aí o meu sistema imunitário, então, começa a produzir os anticorpos, tá? Que vão ser específicos para aquele antígeno. Esses anticorpos vão ficar ali guardadinhos no meu sistema imunitário, no meu sangue, né? Vão ficar ali também guardadinhos juntos no meu sistema linfático, protegidos ali, tá? Vão ficar ali só na espreita. Mais para frente, né, quando daqui a uns 2 meses por aí, que eu já tiver com esses anticorpos bem bonitinhos, já prontinhos, mais para frente, entrei em contato com uma pessoa contaminada com o Covid. Essa pessoa me passou o vírus. Eu peguei o vírus.
Aí, o vírus, quando ele entra no meu corpo, quem que ele vai encontrar dentro do meu corpo já? Ele já vai encontrar direto os anticorpos. Então, eu já vou ter os anticorpos prontinhos para combater esse vírus que eu acabei de pegar, tá? Daí a importância da vacina, pessoal. Porque a vacina, ela já vai estimular o nosso corpo a nos deixar protegida, nos deixar alerta já, tá? A vacina, ela nos deixa protegida com os anticorpos já prontos, específicos, para combater determinado vírus ou bactéria que possam vir a entrar no nosso organismo, tá? Então, quando o vírus, né, da Covid entrou no meu corpo, mas eu já recebi a vacina e eu já tenho, né, porque meu organismo já produziu os meus anticorpos imediatamente, ao perceber que entrou um coronavírus no meu corpo, já vão combatê-lo, tá? E eu posso até desenvolver a doença, porém, leve, tá? Eu desenvolvo a doença de uma maneira leve, tá? Não desenvolve a forma grave, né? Como é o caso da Coronavac, apesar da Coronavac ter uma taxa de eficácia aí relativamente baixa, mas o importante dela é que ela evita os casos graves da doença. Lembrando que, detalhe, nenhuma vacina protege 100%, tá? Nenhuma. Não existe nenhuma vacina 100%. Nenhuma vacina que você tomar vai te impedir de pegar alguma doença. Isso não existe, tá bom? A vacina, ela te protege contra formas mais graves da doença. Ela te protege para você não desenvolver as formas mais graves da doença, tá bom? Então é isso. Essa é a primeira parte do sistema imunitário. E no próximo vídeo a gente vai ver alguns problemas relacionados ao sistema imunitário, tá? Algumas doenças que têm a ver com o nosso sistema imunitário. Até já!